Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista e também com muita alegria apresentador desse podcast. Quero dar boas-vindas a todos vocês que começam conosco aqui mais um episódio do nosso videocast Sempre Cuidando. Esse é o videocast do Sempre Cuidando, que é o programa de suporte ao paciente da Servier do Brasil, para ajudar você que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica, mas que também gostaria de começar a prevenir os riscos cardiovasculares. É um podcast para todo mundo, para toda a família. E esse ano a gente está recebendo aqui profissionais extremamente qualificados, estão tirando dúvidas importantes sobre hipertensão, diabetes, angina, insuficiência cardíaca, doença venosa crônica, a importância de atividade física na vida de todo dia. E além disso, a gente tem as famosas dicas para mudança de chave, hábitos saudáveis que melhoram a nossa qualidade de vida. E além do programa completo aqui no YouTube, você também pode acompanhar os episódios no seu serviço de streaming de música ou de áudio preferido, além das pílulas que fazem muito sucesso nas redes sociais. É só buscar por Sempre Cuidando que você vai nos achar nesses canais também. No programa de hoje, a gente tira uma dúvida muito comum quando a gente está querendo mudar a nossa rotina, conseguir ter hábitos mais saudáveis. Uma pergunta muito preciosa, talvez a pergunta de $1 milhão: como sair do sedentarismo? A gente sabe que é bem difícil engrenar de vez de uma atividade física, mudança de hábitos. Então, para ajudar nessa tomada de decisão, a gente trouxe um educador físico super competente, que tem uma experiência fantástica, principalmente nas redes sociais, e vai traçar um plano que vai te ajudar a sair do sedentarismo. Quem está aqui conosco? Diego Palladini. Bem-vindo, Diego. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito prazer estar aqui. Alegria imensa. Já vi que a primeira pergunta é difícil, né? Se é uma pergunta de $1 milhão, imagina a resposta. Então, presta atenção, hein? Como sair do sedentarismo? Eu até vou incluir. Por que sair do sedentarismo é tão importante, Diego? A gente vincula exercício muito à saúde, né? Mas às vezes fica um termo vago, né? Saúde. A pessoa fala, eu estou me sentindo bem, eu estou saudável, eu estou aqui com a minha diabetes, com a minha hipertensão, mas está controlada, né? Então eu estou saudável, por que eu vou fazer exercício, né? Mas exercício é muito importante para a gente ganhar mais força, ganhar mais flexibilidade, ganhar condicionamento físico, sociabilizar, né? Tem um papel fundamental aí na nossa vida, né? A questão da saúde mental, que a gente está começando a conversar cada vez mais. Então, sair do sedentarismo é fundamental. A pergunta vale $1 milhão, porque apesar de todo mundo saber que é fundamental, você não sabe bem como é que faz. Você já tentou uma coisa aqui, outra ali. Todo mundo já começou a fazer exercício em algum momento e não continuou, e tá tudo bem, tá? Todo mundo já fez isso, você não é diferente. Aquele plano de academia, né, que você faz um ano inteiro, aí vira sócio da academia. Quem é que já não pagou a academia e não foi? Eu tenho um amigo que virou rato de academia, só vivia na lanchonete. É comum também. Nunca ninguém vê na academia. Tá lá em algum lugar, mas não. Mas o que a gente quer no episódio de hoje é dizer o seguinte, que você não está sozinha, você não está sozinho, é difícil mesmo. Exatamente. E a gente vai entender essa dificuldade, mais do que isso, a gente vai encontrar juntos aqui soluções para esses problemas, né? Exato. A gente sabe que, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente faça cerca de 150 a 300 minutos de atividade física por semana, né? Quebrando aí dá 30 minutos a 1 hora por dia. Só que essa recomendação da Organização Mundial da Saúde é para a gente diminuir os riscos de ter problemas relacionados ao sedentarismo. Não quer dizer que você fazer 5 minutos, 10 minutos por dia não vai funcionar. Vai funcionar. E é muito importante para a gente quebrar a inércia. A inércia é um problema, né? A gente tá parado, a gente tende a se manter parado, né? A gente está em movimento, a gente tende a continuar em movimento. Só que quebrar a inércia, né? Sair do parado para estar em movimento, conseguir criar um hábito e se manter fazendo, é o desafio. Então, aí vale muito você fazer 5 minutinhos, 10 minutinhos de alguma coisa que te dê prazer. Na medida do possível. Exato. Tem um outro argumento que eu gosto muito, é que a gente vai viver mais. Talvez seja essa a geração na face da Terra, na história do planeta Terra, que mais vai viver. Nunca viveram tanto como nossa condição humana está permitindo. E aí a pergunta é, você quer viver como? Né? Como é que você quer gastar esse tempo que você vai ter?
A ideia é que a gente gaste com a melhor qualidade de vida possível, né? Assim, a gente não associa muito exercício, às vezes, a funcionalidades básicas, mas, por exemplo, para sentar nessa cadeira, a gente fez um agachamento. Para levantar dessa cadeira, a gente vai fazer um agachamento, né? Então, você consegue levantar dessa cadeira sem usar os braços? Amanhã ou depois, daqui a uns anos, você vai conseguir levantar da sua cama sem precisar de ajuda de alguém? Então, isso que a gente tem que prestar atenção, porque é exatamente isso que você falou, nós vamos viver mais. Como é que a gente vai viver? Essa é a questão. E o desafio é colocar esse movimento na nossa vida dinâmica, cheia de telas, né? Cheia de ocupações. De ocupações que são simples, né? Todas estão ali na ponta dos dedos para serem resolvidas. Eu gosto muito de um estudo, Diego, que mostra que nos anos 80, 70... para cá, a gente tem um déficit de aproximadamente 300 a 400 calorias, a 500 calorias, que a gente não deixou de gastar. Abrindo o catálogo telefônico, discando o telefone de disco. Cardápio, se eu mostrar para minha filha, nem sabe o que é. Que isso? Levantando para mudar o volume da televisão. Você vai no restaurante, você não mexe nem nas folhinhas. Nossa, nem isso. Abrindo o vidro do carro. Na maçaneta, no aparelhinho de rodar. Apesar de não ser exercício, essas atividades a gente considera como atividade física. Gastava caloria. E gasta a média de 200 a 500 calorias. Pois muito bem, a gente não gasta mais. O que elas fazem? Se acumulam. Vão para dentro. Coloca isso numa semana, coloca isso num mês, coloca isso numa vida, virou tudo gordura. É isso, virou tudo gordura. Né? E não é que gordura seja ruim, né? Mas a gente tem um tanto ali de gordura que o nosso corpo consegue lidar bem. E a gente tem um tanto a mais de gordura que começa a virar um problema, né? Então a gente tem que saber manejar isso bem. A gente não tem que querer buscar no exercício sempre emagrecer. Tem gente por aí que não precisa emagrecer e está achando que devia perder uns quilinhos. A questão é muito mais você aprender sobre isso para poder manejar isso melhor, né? A gente já viu alguns episódios aqui ótimos, inclusive, conversando sobre esse tema, né? A alimentação saudável, ela está longe de terrorismo, ela está longe de cortar nutrientes. Você tem que aprender sobre eles para poder viver, né? E a atividade física é isso. Você tem que aprender exatamente isso que você está falando. Poxa, a gente gastava fazendo uma coisa, a gente não gasta mais. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errada, que eu ganhei uns quilinhos? Às vezes você não está fazendo alguma coisa de errada, você deixou de fazer outras coisas que você nem percebeu. E com certeza deixou de se observar. Deixou de prestar atenção na sua vida de todo dia, porque isso é uma mensagem muito importante. O que você está fazendo? Como é que você está trocando a escada rolante pela escada física? Você está usando menos elevador? Você está andando um pouco mais do que você deveria andar? Isso também faz muito bem, né? A vida é cheia de movimento para a gente colocar. E eu vou te falar, a idade leva a culpa de muita coisa que, na verdade, a culpa é do sedentarismo. Então, assim, a gente troca a escada normal pela escada rolante e aí a gente fica anos sem usar uma escada. Um dia vai subir uma escada e fala, ai, meu joelho doeu. Também, já tô com 40. Não é porque você tá com 40 anos que teu joelho doeu, não. É porque teu joelho não aprendeu a andar mais de escada. Quantos anos faz que você não anda de escada, né? Você anda de escada de vez em quando. Então é isso, a gente precisa celebrar o nosso corpo usando ele. Se a gente não usa nosso corpo, a gente desaprende e um monte de problema surge daí. Você é de São Paulo, né? Lá em São Paulo, os metrôs, as estações de metrô, são um convite intenso, são convites intensos para a gente fazer isso, né? Exatamente. São escadas assim que você vai encarar ou não? E é louco, por exemplo, porque a escada rolante está sempre lotada e com fila. E aí a escada lá normal, vazia. E eu fico louco, eu vou de metrô, eu acabo sempre indo na escada normal. Eu tenho que fazer isso. Outro dia eu estava subindo na escada da Consolação, que é muito alta, aí estava assim um senhorzinho, estava vazio, ele subindo assim, eu subindo rápido do lado dele, assim, ele olhou para mim e falou assim, você não anda de escada rolante não, moço? Eu falei, ando, mas eu estou fazendo uma troca saudável, o senhor devia fazer também. Isso. Ele olhou e falou, você tá com medo de andar na escada rolante. Eu falei, não é medo, não. Medo eu tento subir essa escadona aqui. Mas é um belo exemplo, esse senhorzinho, do que as pessoas em volta, às vezes, pensam e falam quando a gente começa a mudar nossos hábitos, né? A gente começa a fazer exercício e aí vem gente perguntando, o que foi? Tá querendo emagrecer por quê? Você já viu academia que tem elevador e o personal sobe de elevador na academia? Tem isso. Tem isso. E é interessante porque, às vezes, quando a gente começa a fazer exercício, de forma inconsciente, imperceptível,
a gente diminui as calorias que a gente gasta com essas atividades do dia a dia. Você inconscientemente fala, eu já fiz exercício hoje, então eu vou de elevador aqui. Então eu vou na padaria de É o carro. já que, né? O já que. corpo. Por isso é importante, outro ponto precioso do nosso episódio, é importante o acompanhamento de um profissional como o Diego Palladini, porque ele vai te dar um equilíbrio para você entender, porque às vezes você faz mesmo atividade física, o que acontece? Fica com mais fome. Natação é um exemplo muito claro disso. Você nada muito, você vai ter mais fome. Precisa de um acompanhamento para controlar isso, né? E é interessante essa história da fome, porque tem gente que começa a fazer exercício e tem mais fome. Tem gente que começa a fazer exercício e tem menos fome. Então, a gente tem um entendimento assim, que esse lance da fome é uma coisa muito individual. E o que a gente percebe, às vezes, é que até um pouco contraintuitivo isso, é que, na verdade, não é o exercício que influencia a fome, é o sedentarismo que desregula um pouco os seus hormônios que estão ligados à fome e ao apetite. E saciedade. E a saciedade. Então, quando você começa a fazer exercício, isso dá uma regulada. Então, às vezes, você precisava realmente comer um pouco mais, você sente mais fome, às vezes você não precisava comer um pouco mais, você sente menos fome. Exatamente. E também sem falar na questão os aspectos ligados à saúde mental. Hoje, a gente entende que não tem separação de saúde física e saúde mental, né, Diego? Não tem. E exercício é muito bom porque, além de ser um momento que você está fortalecendo o seu corpo, muita gente também enxerga o exercício como um momento para você, né? Então, você tem um momento ali que você está concentrado numa atividade. A minha esposa, ela faz algumas coisas na vida diferentes também, mas uma delas, ela fez um curso de instrutora de yoga uma vez. E ela trouxe para a gente uma experiência grande assim sobre meditação. E a meditação, muita gente tem dificuldade por falar, eu não consigo ficar sem pensar em nada. Mas aí o jeito dela ensinar me pegou muito, assim, que era, não é que você não vai pensar em nada. Durante a meditação, você se concentra na sua respiração. No ar entrando no seu corpo e no ar saindo do seu corpo. E muita gente aproveita o momento da atividade física também como uma meditação, né? Um momento seu, um momento que você vai prestar atenção na sua caminhada, um momento que você vai prestar atenção na corrida, um momento que você vai prestar atenção no peso que você está levantando. Então, isso ajuda você a desligar das coisas que você tem para fazer no dia, né? Dos famosos problemas da vida, que todo mundo tem. Então, ter um momento em que você solta um pouquinho esse elástico da vida, do estresse, é fundamental para a saúde. Muito bem. Nesse ponto do episódio, talvez a nossa telespectadora, nosso telespectador, nosso ouvinte, nossa internauta está pensando, ok, o Diego me convenceu, eu vou começar. Eu vou começar. Conseguimos, beleza. Mas agora vem a informação. Começar por onde? O que a pessoa vai fazer? Já convencemos que é importante. Agora pegou. A gente sabe hoje que é muito importante para você ter uma aderência à atividade física, um pouquinho, pelo menos, de prazer. Então, assim, tem a diferença entre adesão e aderência. A adesão é assim, nós passamos essa primeira fase, é isso, a pessoa vai lá e não, eu vou fazer uma academia, porque agora estamos no inverno, eu quero me preparar para o verão, ou o verão chegou, então vou fazer, convencer a pessoa. Ela viu na TV, ela viu o Fernando Rocha falando, tá bom, vou fazer. Ela vai. A aderência que é o drama, né? Todo mundo tem a adesão alguma vez na vida. A aderência. A gente sabe que tem que ter um pouquinho de prazer. Porque então, a adesão é meio na paixão, né? É isso. Você vai. Aí dá uma semana, aquilo já arrefeceu um pouquinho, você fala, não sei se eu vou hoje porque tá chovendo, não sei se eu vou hoje porque eu descobri que o professor é do signo de aquário, eu não sei se eu vou hoje porque tá trânsito, enfim. O lance é a aderência. Se você puder praticar o máximo de atividades físicas possíveis, até descobrir uma que você gosta, que você se apaixone, isso vai fazer muita diferença na sua vida, porque aquele dia que você tiver com preguiça, você não vai deixar de ir, porque a atividade ela tá sendo uma coisa boa na sua vida. Se você não achou uma atividade que você goste, que você esteja apaixonado, uma estratégia para conseguir mantê-la na sua vida é associar ela com outra coisa que te dá prazer. Então isso pode ser uma playlist de música que você só vai ouvir durante os seus exercícios. Não pode ouvir no carro, não pode ouvir em casa,
bota uma playlist bem legal e ouça. Ou um podcast como o nosso podcast. aqui. Excelente para ouvir na esteira. Exatamente. É isso que eu faço. Eu não ouço podcast em nenhum outro momento do meu dia. No carro, no ônibus, no metrô, em casa. Não ouço. É o horário do meu treino, é o horário que eu vou ouvir podcast. Se não tem nenhum novo, eu ouço um antigo. E o que é legal é que o podcast pode marcar o ritmo do seu treino. Então você vê o tempo que tem o podcast e vai... Para você que está ouvindo a gente agora na esteira, uma boa notícia. Faltam ainda 40 minutos de podcast. Vamos, força, vamos. E aí você controla o seu ritmo a partir daí, né? Exatamente. Então, assim, tem gente que gosta de caminhar, por exemplo, numa esteira ou em casa, tem a possibilidade de colocar o celular para assistir uma série, para assistir uma novela, para assistir um episódio aqui no YouTube. Tem gente que consegue ler, né? Tem gente que tem mais dificuldade, mas a gente consegue ler, abrir um livro, ler na bicicleta, ler na esteira. Então, bicicleta assim, eu acredito que seja ergométrica, porque você correr pelas ruas da cidade. Evitem. Dá para ler no carro, mentira, não leiam no carro, também não pode. Mas associar alguma coisa que te dê prazer para aquele momento, sabe? Para você pensar, pô, legal, eu vou Mas eu diria também, Diego, que se você não experimentou, não encontrou ainda uma atividade física que vai te dar prazer, que te deu prazer, você não experimentou todas? Não experimentou todas. Tem gente que tem mais dificuldade realmente para experimentar todas. Não estamos falando de coisa chata, não. Nós estamos falando de dança, nós estamos falando de... Pilates, yoga, aquele exercício que faz quase no ar. As academias têm também, não é? Os tecidos, tem tanta coisa bacana para ser experimentado. Hoje as academias proporcionam isso. E o Brasil, de certa forma, é uma grande academia tropical, aberta. É uma pena que a gente seja um dos campeões de inatividade física, né? Pois é. A gente está no topo aí de pessoas que não fazem atividade física. E uma dica legal para quem está, por exemplo, querendo aproveitar isso de maneira gratuita, né? Que pode pensar, pô, eu vou começar a correr. Eu gosto sempre de lembrar que a corrida ela é uma pós-graduação. A graduação é a caminhada. Então, para você fazer a corrida, faça caminhada antes, por semanas, meses. A corrida ela vai ser uma evolução da sua caminhada. Tem gente que sai do sofá do sedentarismo e começa a correr, e dá tudo certo. Só que tem muita gente que sai do sedentarismo direto para correr e aí se machuca. Por quê? E volta lá para o fim da fila. E fora o desânimo, né? Porque a corrida, ela exige da gente aguentar uma sobrecarga que muita gente não consegue de primeira. Então não tem nada errado de você começar esse seu treino aeróbico durante semanas e meses com caminhadas. E aí a gente volta para aquilo que a gente falou no começo, né? 5 minutinhos de caminhada por dia para você pode parecer pouco, né? Só que não há um limite mínimo. Você não precisa começar, como eu vejo muita gente falando, mas se eu for caminhar menos de meia hora, não vale a pena. Eu não vou sair de casa para caminhar menos de meia hora. Saia de casa para caminhar menos de meia hora. Porque isso vai, aos poucos, te dando uma sustentação que vai permitir que o seu corpo faça atividades mais pesadas de maneira mais segura. Já é uma vitória, você conseguiu sair de casa. Exato. Porque muita gente pode assustar com a colocação de uma meta. Já aconteceu com você? Você entrega uma meta a um aluno, a uma aluna, ela fala, não, aí não vai dar, não. É ótimo você falar de meta, porque eu gosto também muito de trabalhar com meta de processo, e não meta de resultado, né? Qual seria a diferença? Meta de resultado, você fala, vamos correr 10 quilômetros, ou vamos perder tantos quilos, né? Vamos diminuir seu percentual de gordura. Isso é importante a gente falar também, a diferença entre perder peso e emagrecer. Mas eu prefiro meta de processo. Então, vamos combinar que você vai ter como meta fazer exercício 4 vezes na semana. Qual exercício? Não importa. Isso é segundo plano. Primeiro, vamos trabalhar isso. Você vai conseguir fazer exercício 4 vezes na semana. Aí a gente vai ajustando. Vai fazendo um pouquinho mais aqui, vai puxando um pouquinho mais ali. Mas essa meta do processo de você ir para o parque, de você sair de casa, de você ir para a academia, essa que é mais difícil de quebrar a inércia. Uma vez que você saiu, às vezes você faz, ia fazer 5 minutos, você fez 10, ia fazer 10, você faz 20. Isso vai ficando mais fácil. E é interessante você falar dessa troca, né? Da massa de gordura, dando lugar à massa magra, não exatamente com uma perda de peso significativa, mas a calça ficando mais folgadita. As medidas caindo. Isso é uma maravilha, né? Tem muita gente que busca perder peso. E eu acho isso um grande problema porque peso é um número absoluto.
Então, se por algum motivo aqui aparecesse um duende aqui, ele tocasse meu braço caísse, eu subiria na balança e eu estaria mais leve. Eu não estaria mais saudável. Não, né? você imaginar que a cabeça, ela pesa o tamanho e o peso, ela tem um peso de uma melancia? Algumas pessoas têm... Você tirou a cabeça, quando você emagrece, mas você vai viver sem cabeça? Exatamente, não vai viver sem cabeça. E esse é o ponto, né? Pode parecer uma anedota que a gente está falando aqui, uma coisa boba, eu sei, mas não. Isso faz toda a diferença na hora que você vai interpretar os resultados. E se a gente pesar várias vezes ao dia, a gente vai ter pesos diferentes. Variação de líquido, né? Então você vai bebendo mais, você vai indo no banheiro, tudo isso afeta. Não quer dizer que você saiu do banheiro, você está mais saudável. O ponto é, o corpo ele consegue lidar com uma quantidade específica ali de gordura. Então, quando você busca emagrecer, você busca diminuir o seu percentual de gordura, não o seu peso. Quando você vai para a academia, por exemplo, começa a fazer exercício de força, isso é muito saudável, a gente ganhar força, porque um idoso que a gente estava falando, por exemplo, que começa a ter dores para levantar, não consegue se levantar sozinho, isso a gente consegue com força. A gente precisa fazer exercício de força. A gente começa a perder massa muscular lá para 30 anos, assim, se a gente não faz nada. Então, a gente precisa compensar isso fazendo exercício de força. E quando a gente faz exercício de força para ganhar massa muscular, para minimamente compensar o que a gente perdeu, a gente sobe na balança e está mais pesado. A gente não deve ficar triste por isso, a gente deve ficar feliz. Feliz. Mas perdeu medida, com certeza perdeu medida. E eu ia te falar sobre atividades que são melhores ou piores. A gente está entendendo aqui que só o start é necessário. Sim. Mas quando a gente fala de uma geração 50 a mais, quando a gente fala de longevidade, é quase como obrigatório falar da musculação? É obrigatório. E eu não vou assim 50, não. Vamos falar de 30 anos. 30? 30 anos. A gente começa a perder massa muscular se a gente não usa. Você já ouviu falar que a musculação é chato? Muito. Alguém já falou isso com você? Muito, muito. Essa dica de arrumar um podcast para ouvir, arrumar uma playlist de música para ouvir, veio daí, porque eles falam, tudo bem, eu entendo. Mas a notícia importante é que ela é absolutamente, absurdamente a musculação ela é o mais popular dos exercícios de força que a gente tem, né? A musculação na academia. Você pode fazer calistenia também, um exercício de força, você pode fazer pilates. A musculação, eu vou falar com alguma segurança, assim, que ela é o mais seguro. Porque musculação você consegue ter um controle ali das variáveis, os parâmetros do treino muito preciso. Então eu vou montar um treino para você, a gente vai treinar braço, vai treinar perna, vai treinar costas. E aí você pode chegar para mim e falar, olha, as costas eu senti que ficou um pouquinho doendo. Aí eu vou ajustar exatamente o peso nos exercícios que você faz para costas, vou manter os de perna, vou aumentar o de braço. E hoje os aparelhos te abraçam, assim, tem até um gráfico onde você vai trabalhar mais ou menos os músculos, né? Tem um tempo de intervalo que fica contando. Tudo muito desenvolvido. Eu queria fazer até um paradoxo com o CrossFit, que você sai rodando o pneu de trator e se não tiver uma orientação segura, pode sim machucar, né? O CrossFit ele tem elementos também de força, né? Tem elementos de condicionamento físico. As 3 capacidades físicas básicas que a gente precisa treinar ao longo da vida é flexibilidade, força e condicionamento aeróbico. Então, assim, flexibilidade é o quanto que a gente é flexível, você consegue puxar o braço lá atrás, você consegue botar a mão na pontinha do pé. Força é quanto peso a gente aguenta, incluindo o peso do nosso próprio corpo, né? Para levantar, para sentar. E condicionamento aeróbico é basicamente nosso fôlego, né? Você subir uma escada, conversando com amigos sem perder o ar. Então, se você consegue trabalhar essas 3 coisas, tua saúde vai estar perfeita. Se você não consegue, pelo menos a força e o condicionamento aeróbico, eles têm que ter um papel na sua vida, porque a gente vai perdendo massa magra ao longo da vida. Então, a gente treinar força é como se a gente quisesse juntar um dinheiro que ele vai escorrer para pagar uns boletos ao longo da vida, a gente queira ou não. A gente vai pagar boleto de massa magra. Isso não é opcional. Não é opcional. O opcional é você conseguir ir fazendo uma poupança e até 40, 50, 60 anos a gente consegue ganhar ainda massa muscular, né, para reverter isso. Quero dar uma notícia boa para quem tem mais de 50 anos, está acompanhando a gente de forma completamente absurda, falando, nunca fiz. Meu Deus do céu. Não tem problema. Não tem problema. A vida é todo dia, pode começar. E o mais legal vale a pena, pode começar. Muito a pena, você tem que vai fazer diferença. Pior é não fazer. E assim, o interessante, quem nunca fez, é que você pode ter uma boa notícia, é que quanto menos treinado a gente é, mais treinável a gente é.
que isso quer dizer? Que você vai começar e você vai ter resultados Com muito qualquer idade? significativos, com qualquer idade. Você vai ter resultados muito significativos. E você pode pensar assim nessa analogia, por exemplo, um atleta olímpico que treina um ciclo olímpico ali de 4 anos para conseguir correr, às vezes, 1 milésimo de segundo mais rápido, né? Porque ele já está muito treinado. Então, ele é pouco treinável. O treino dele tem que ser muito bem montado, muito bem específico. Para quem não faz muito exercício, né? Está começando agora, está saindo do sedentarismo, qualquer atividade que você fizer, você vai ganhar condicionamento físico, você vai ganhar força. Sim. É importante também colocar as metas nessa fase. Vamos chegar numa meta, por exemplo, vamos falar de corrida. Quem sabe a meta pode ser disputar uma São Silvestre, que é uma corrida famosa, emblemática. E vou te falar, já é uma meta altíssima, assim, sabe? Pouquíssima gente. A gente vê na TV muita gente fazendo a São Silvestre, a gente tem a impressão que todo mundo está correndo, menos a gente. Mas é muito pouca gente. Então, assim, se você consegue se matricular numa corrida, se inscrever numa corrida de 5 quilômetros, é ótimo, tá? Se você corre 5 quilômetros 3 vezes na semana, é ótimo. Você pode melhorar? Começa pode. com 5. A São Silvestre eu já disputei 6 vezes e cheguei em primeiro lugar na minha categoria em todas as vezes. Rapaz, você não sabe quão fora da curva é isso. Mas na minha categoria só tinha eu. Com minha dor no pé, meu apresentador. tornozelo doendo. E o maravilhoso é isso, a São Silvestre tem 30 mil categorias. É isso. Cada um tem a sua, aí você vence é você mesmo. É isso. Isso é bacana demais. Dá uma volta no quarteirão. Categoria de dar a volta no quarteirão. Não consegue? Quando você conseguir, você vai ser campeão. Campeã. Essas metas possíveis, né, Diego? É isso. Meta possível, né? A gente tem que parar também de achar que o mundo tá todo acontecendo, tá todo mundo certo, todo mundo fazendo tudo direitinho, só a gente que não tá. Já aconteceu isso com você, né? Porque se compara muito. As redes sociais estão cheias de situações assim. Transformaram... Tá todo mundo bonito, só eu. É isso. Mas ninguém coloca cheque especial nas redes sociais. Ninguém coloca. Dor de barriga, dor de dente, não vê ninguém com isso. Rede né? social faz parecer que o perfeito é o normal e que o normal não basta. A gente compara o nosso bastidor com o palco das outras pessoas. Exato. Mas, na verdade, todo mundo tem um bastidor. Exato. Então, assim, faça exercício. Se você conseguir exercício de força e exercício aeróbico, você já está caminhando muito bem para ter uma vida com menos problemas lá na frente. Exatamente. E os famosos atletas de fim de semana? Vale a pena? Assim, depende muito, tá? Primeiro vamos diferenciar, assim, atividade física de exercício um pouco mais. A gente falou isso, né? De movimento, né? A atividade física é qualquer movimento que você faz. Esse movimento que você fez com a mão é uma atividade física, né? Nós estamos gastando caloria aqui para conversar. Até piscar, o piscar dos olhos gasta caloria. Exatamente. Passar o cartão no débito ali para comprar um fast food também. Você está gastando caloria para passar o cartão, no caso. Mas exercício físico é alguma coisa mais parametrizada. Exercício é uma coisa que exige que o seu corpo ele perceba aquilo como algo acima do que você está acostumado, seu coração bate um pouquinho mais rápido, seus músculos cansam um pouquinho. Então, um exercício ele é planejado para você melhorar. Ele né? tem uma frequência ali, ele tem uma frequência. Então, assim, isso a gente chama de exercício. Então, isso de final de semana são atividades físicas, geralmente, né? O que acontece. E eu falei que depende também porque tem atividade física que é jogar um futebol no churrasco com a família, com a cerveja na mão. Tem o futebol de final de semana, que é um futebol mais competitivo, que você está querendo ganhar, que apostaram ali e está valendo o carro do vizinho. Então tem níveis e níveis. O perigoso quando a gente faz atividade física sem estar planejada, sem estar parametrizada, é a gente passar muito do ponto que o nosso corpo aguenta hoje. Então, assim, para cada uma dessas capacidades físicas, o nosso corpo ele tem uma tolerância ali. Se a gente pede para ele ultrapassar muito aquilo, a gente vai ficando cada vez mais perto de uma lesão, né? E lesões existem de vários tipos. A gente pode ter desde um machucadinho, torceu o tornozelo, rompeu ali um ligamento, a gente pode ter um problema do coração. Então, essa atividade de final de semana, ela tem que ser uma atividade, se a pessoa não faz nada durante a semana, com um pouco mais de cuidado. Porque ela é ótima para estar no nosso dia a dia, se a gente já tem uma rotina ali de exercício, mas se a gente não tem e quer compensar no final de semana, isso pode gerar um desequilíbrio, né? A gente pedir para o corpo... Por isso uma avaliação é tão importante, né? Mesmo que seja um esporte, uma atividade democrática, essa avaliação é fundamental, né?
Tem casos muito frequentes com beach tênis, né? Que é o esporte da moda. A pessoa vai lá, compra um pingente, compra uma pulseirinha da raquete do beach tênis, coloca uma caneleira, tudo coloridinho, bonito, viseira. Primeiro salto, torceu, Tonuzinho. Isso, exatamente. E é isso, seu corpo ele não está preparado para aquilo, né? E é muito legal a gente ver, assim, o corpo tem o treinamento físico ele tem vários princípios, né? Um dos princípios do treinamento físico é o princípio da especificidade. Então, assim, a gente fica bom naquilo que a gente treina. Então, se você não treina beach tênis, se você, eu sou uma pessoa que caminha 3, 4 vezes por semana e vai fazer um beach tênis, a caminhada ela ajudou um pouquinho você a ter um condicionamento aeróbico melhor. Mas ela não te preparou para esticar o braço até lá embaixo, ela não te preparou para frear o seu joelho quando você tiver que buscar uma bola aqui. Uma rotação de tronco, uma rotação de joelho, uma rotação de quadril, ela não te preparou para nada disso. Então, cada atividade que a gente vai fazer, a gente tem que ter a humildade do estudante, do aluno, de falar, vou começar, estou aprendendo, né? Que é uma humildade legal, assim, falar, cara, eu vou celebrar o que meu corpo é capaz de fazer aos poucos. Como você disse lá no começo, nós temos muito tempo, a gente vai viver muito, né? A gente está se cuidando, a gente tem que viver se protegendo de lesão, né? Desafiando o nosso corpo com responsabilidade. E existe um número mágico quando a gente fala dessa adesão, dessa meta estabelecida? Tem um tempo que fala, opa, cheguei, agora eu vou. Aí vai no flow, agora ninguém me para. Infelizmente não tem, assim, as pessoas são muito diferentes. Tem gente que vai parar, por exemplo, de fumar e pega um maço de cigarro, joga fora ou põe na gaveta e nunca mais abre, né? Tem gente que precisa ir diminuindo aos poucos. E assim, com hábito é isso. Tem gente que consegue fazer uma mudança radical e manter aquilo durante anos, né? Faz 20 anos que eu faço exercício porque um dia eu decidi sair do sofá e fui fazer e nunca mais parei. Tem gente que fica mais no vai e volta. Então ela começa a fazer, aí ela tem mais dificuldade, aí ela começa outra atividade diferente, aí ela gosta, mas aí acontece algum problema na vida dela, ela precisa parar. O importante é entender assim, a vida, no geral, para a grande maioria das pessoas, é um sobe e desce. Comecei, mas aconteceu alguma coisa diferente, eu precisei me adaptar, fui para outro lugar. Então não tem problema você recomeçar. É só uma questão de entender que quando a gente está falando de atividade física, se você fez atividade durante um tempo e você parou, quando você voltar, não é igual um livro que você parou na página 50, você vai retomar ele da página 50. Você tem que voltar para a página 30. Você tem que humildemente voltar, botar o pezinho para baixo, diminuir a quantidade de quilômetros que você estava caminhando, diminuir o tempo que você fazia para conseguir retomar de novo, tá? Porque aprender a voltar depois que você parou é fundamental, porque isso vai acontecer. E esses dispositivos que a gente usa, que fazem com que a gente dispute com a gente mesmo, os relógios, os famosos 10 mil passos por dia? Eu acho muito legal, cara. Eu me divirto, assim. Eu já tive alguns, às vezes uso. A funcionalidade uma das funcionalidades que eu mais gosto é essa de contar os passos, né? Porque é muito curioso. A gente tem muito problema de medir o resultado. Então, a gente estava falando aqui, por exemplo, da diferença de emagrecer e de perder peso. Pode ter ficado uma dúvida, né, no pessoal de, mas como é que eu sei que eu estou perdendo gordura do corpo, né? O ideal é você fazer uma avaliação física com um nutricionista, com um professor de educação física. Mas o cinto, o buraquinho do cinto também... Às vezes ele vai aparecer, né? Mas às vezes antes do buraquinho, você consegue já também ter uma medida e falar, estou ganhando massa muscular na perna, sabe? Você consegue com uma avaliação física fazer isso. De novo, a importância de um profissional gabaritado para te acompanhar, né? E esses equipamentos, eles têm essa coisa também de ajudar a gente a mensurar. Porque o que eu ouço muito também, eu fui fazer exercício e não funcionou. Aí você pergunta para a pessoa, mas como é que você mediu para saber se funcionou? Subi na balança. Então assim, a balança é um detalhe que você pode usar de repente para fazer. Eu medi meu IMC. Tá, mas o IMC é peso sobre a altura. Você não tem também percentual de gordura, você não tem quantos passos você deu, você não tem condicionamento físico. Então, assim, IMC e balança são números para você ter uma referência, né? Você pega um relógio desse que conta seus passos, você já tem outra referência, já é uma coisa a mais para você somar.
ele está medindo ali quantas vezes você foi na semana, ele está te ajudando também a manter os seus hábitos, né? A melhorar a sua aderência. Então é um jeito de gamificar isso, eu acho que é muito legal. Tem alguns programas no próprio celular que marcam, olha, hoje essa semana você caminhou mais ou menos que a semana passada. É isso, é isso. Nesse mês você está abaixo do mês passado. É isso. Esse ano você está acima do ano passado. Isso é bacana, isso vai se estimulando, né? Então, e pode ser, são dados, né? Tudo que a gente consegue pegar de dados, a gente pode aplicar para melhorar, né? Você olha e fala, tá bom, eu estou indo por aqui. Porque o grande problema, um dos grandes desmotivadores do exercício, é você não saber se está fazendo certo, é você não saber se está funcionando, é você não saber se está no escuro. E aí você fala, hoje eu não estou com vontade, aí você não tem nada que te diga, vai que você ontem caminhou 10 mil passos, hoje você tem que... Não tem nada, você não tem referência nenhuma. Você fala, ontem eu devo ter caminhado 18 passos, hoje eu vou caminhar 17, você sabe? Bom, a gente tem aqui um aplicativo que a gente gosta muito, que é o Elf, que tem muitas informações legais, que ajuda, auxilia nessa percepção de autocuidado, né? É muito bacana, o Elf é baixado gratuitamente, tem uma série de informações para você, como eu sempre digo aqui, ser mais forte que as suas melhores desculpas. Meu caro, para a gente caminhar aqui para o fim, eu queria uma dica de ouro. A gente começou com a pergunta de $1 milhão, agora eu quero a dica de ouro para a gente sair do sedentarismo. O que você fala que dá um nó tático na cabeça de seus alunos e eles nunca mais param de se movimentar? Primeiro é a gente entender que o pouco vale a pena, tá? Então, o pouco ele vai te ajudar. Se você em algum momento pensar, falar, mas eu vou levantar hoje para fazer 5 minutos, vale a pena. Mas eu vou, antes do almoço, dar uma caminhada, será que vai valer a pena? Vai valer a pena. Eu vou me matricular na academia de novo, sabendo que eu já fui uma vez, vai valer a pena. Sabe, celebrar o que o nosso corpo é capaz de fazer é uma das coisas mais bonitas, eu acho, que a gente pode fazer, né? E segundo é lembrar daquilo. A gente tem que parar necessariamente de associar certas práticas radicais à saúde, tá? Eu vejo muita gente que não precisa emagrecer, buscando emagrecer, porque acha que tem que pesar o mínimo possível. O nosso peso, ele é só mais uma das nossas características. A gente tem que se cuidar para a gente não ter um excesso de gordura corporal, mas a preocupação maior não deve ser a gente buscar perder, deve ser a gente buscar ganhar massa magra, né? Esse é um grande déficit que as pessoas têm, massa magra. Tem muita gente que não faz exercício de força porque tem medo de ficar muito musculoso, muito musculosa. É muito difícil de você ganhar muito músculo assim sem perceber. A gente ganha cerca de 5 a 25 gramas de músculo por dia. É difícil demais. Ninguém vai virar o Schwarzenegger da noite pro dia. É isso. Então, assim, vá fazer, procure um exercício de força que você gosta e vá fazer, porque isso vai fazer diferença, não só hoje, não só daqui a 6 meses, não só daqui a 1 ano, mas ao longo dos próximos anos. Caderneta de poupança. É uma caderneta de poupança real, assim. E, assim, celebrar o que o nosso corpo é capaz, né? Se a gente quer ter autonomia, hoje a gente tem uma coisa que a gente às vezes dá como garantido, que é isso, que é sentar, levantar, deitar, subir uma escada, ir para lá e para cá. A gente acha que isso está garantido, isso não está garantido, tá? E vai ficar cada vez menos garantido na nossa vida se a gente não cuidar disso. Então a gente tem que cuidar disso com muito carinho para continuar sendo capaz de viver e de viver bem. Isso é maravilhoso, hein? Toda essa mobilidade, essa escada que a gente sobe, essa cadeira da qual a gente levanta, isso é uma bênção, isso é uma dádiva, isso é uma alegria que a gente precisa celebrar. Isso não é para sempre. A gente precisa investir nesses pequenos, grandes movimentos da vida de todo dia, né, Diego? Sim, muito obrigado. Isso. Valeu. Vou anotar vocês. E colocar em prática. Vou ouvir na minha próxima corrida essa nossa conversa. Que gostoso. Beleza, valeu. Muito obrigado também pela sua companhia. A participação hoje do Diego foi fantástica e eu acho que ajudou muito a nossa audiência a dar esse primeiro passo para se movimentar, para conseguir virar a chave do hábito saudável. Fantástico que é a atividade física. Para a gente ter mais saúde cada vez mais, a atividade física precisa ser um hábito, igual escovar os dentes, igual tomar banho.
Esse começo do movimento pode ser difícil, mas a gente espera que com todas as dicas você de fato consiga vencer. O desafio é com você mesmo, com você mesma. Aproveita aí que a gente está exatamente na metade do ano, coloque em prática o que a gente conversou aqui. Faça com que a outra metade de 2024 seja com mais disposição e mais saúde. E também, se você gostou do episódio, compartilhe com as pessoas que você também gosta, amigos, familiares. Ajude alguém a sair do sedentarismo. Não esqueça de deixar o seu like, colocar aí nos comentários o que você achou. A gente adora saber a sua opinião. E também continue acompanhando a gente pelo Instagram, no @SempreCuidandoCVE, conteúdos diários para te ajudar a lidar com hipertensão, diabetes, angina, doença venosa crônica e insuficiência cardíaca. Muita informação por lá. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Saúde!